Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Essa palavra aqui, misterioso, ela significa aquele que se oculta, aquele que se esconde. A gente vai ver depois porque o Senhor se esconde. Agora Efésios, só mais um texto, capítulo 1, versículo 9. Efésios 1, verso 9. Domingo passado nós introduzimos este assunto, então nós vamos hoje avançar um pouquinho mais para o estudo, conhecer o Senhor de uma forma mais profunda. Efésios 1, 9 e 10. Claro, irmãos, que domingo que vem, se o Pai permitir, nós vamos analisar o supremo propósito do Pai e todos os seus detalhes. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, se é eterno propósito, não dá para fazer em 1h30, 1h15, 1 hora que seja. Mas aqui no versículo 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Até aqui. Nosso Pai, conceda-nos nesta manhã, cada um de nós, espírito de sabedoria e de revelação, para conhecermos o mistério da sua vontade. Pai, nos leva mais para junto de Ti, para vivermos uma vida, Pai, na qual nós já estamos em Cristo, em união com Cristo, essa união perfeita e indissolúvel. Abra Teu coração para nós, Pai, nesta manhã, queremos conhecê-lo. Sabemos que Tu Te agradas tanto conosco quando nós desejamos conhecer a Ti. Tu és o nosso Pai, o nosso Deus. Tu criaste todas as coisas e criaste para o aprazimento nosso também. Sabemos que foi todas as coisas criadas para o Filho, Pai, mas em Cristo fomos feitos Teus filhos. Nós sabemos pela Tua palavra que todas as coisas Tu criaste também para o nosso desfrute. Ensina-nos a desfrutar, Pai. Mas nesta ocasião tão especial, nós queremos nada mais do que conhecer a Ti, adentrar no Teu coração, ver as coisas profundas da Tua pessoa. Fala conosco, Pai, nós carecemos tanto de ouvir a Tua voz. Nos dê sabedoria para isso, para compreender o que Tu dizes, e em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, eu estou lendo um livro do profeta Isaías, não o livro aqui do profeta Isaías, mas já li muitas vezes. Estou lendo um livro, de um comentário do profeta Isaías, e interessante que eu fui analisar, dar uma passada lá na frente para ver esse versículo 15, essa palavra mistérios, quais são as implicações dela, que Deus ele é misterioso. E interessante como que esse autor colocou. Domingo passado nós falamos aqui sem conhecer, por revelação, e aí foi uma comprovação tão gostosa, que ele disse, quando Deus é misterioso, a palavra mistério, ela tem uma conotação de boca fechada, né? Então significa que Deus, nos tempos eternos, nas gerações passadas, os irmãos lá do Antigo Testamento, Deus foi um Deus de boca fechada. A palavra de Deus naquela época, em muitas ocasiões, ela era muito rara. E como Deus ama falar, ama se revelar, Ele quis, de alguma maneira, isso foi revelado para nós, Deus atuou no Antigo Testamento para mostrar para nós, Pedro vai dizer exatamente isso, a graça a vós outros destinada. É muito interessante, irmãos, que o Pai se manifestou muitas vezes lá no Antigo Testamento por figuras, por cenas. Ali era algo tão precioso, aqueles irmãos do Antigo Testamento realizando as coisas do Senhor, prefigurando aquele que haveria de vir, mas eles até então não sabiam, isso era oculto aos olhos deles, porque Deus estava então de boca fechada. Deus não abriu a sua boca para mostrar o segredo do seu coração, que é o mistério.
Deus é um Deus misterioso. Ali no hebraico é Satar. Satar é aquele que se esconde, aquele que se oculta. Mas por outro lado, ele deseja revelar, irmão. Então, depois de muitos anos, muitos séculos, Deus então, quando chegou a plenitude dos tempos, Ele abriu a sua boca e nos falou pelo Filho. Que coisa linda, que coisa preciosa. Havendo Deus falado outrora de várias maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias Ele abriu a sua boca e então nos falou pelo Filho e no Filho, e falou, irmão, de uma forma definitiva, efetiva, eficiente e eficaz. Então, essa palavra Deus misterioso, mistérios, que é Satar no hebraico, significa aquele que se oculta, aquele que se esconde. E claro que ele deu algumas dicas tão maravilhosas no Antigo Testamento, mostrando qual seria a forma dele ser encontrado pelo seu povo. Mas para isso se envolveria, irmão, um tempo com ele. Quando verdadeiramente as pessoas, naquela época, estavam tão somente envolvidas com o Senhor, buscando o Senhor, e ele chegou a dizer pelo profeta Jeremias: vocês vão me buscar, vocês vão me achar, quando vocês me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós, eu me revelarei a vocês. Porque, irmãos, o que ele estava dizendo ali? Qual que é a lição? Vocês vão me achar se houver um profundo desejo em vossos corações de querer me conhecer. Então eu vou ser achado por vocês. Caso contrário, eles iriam ter somente letra, somente conhecimento, somente uma cabeça cheia de versículos da palavra, todo conhecimento da lei, todo conhecimento dos mandamentos do Senhor, que são 613 mandamentos lá no Antigo Testamento, né? Então as pessoas, eles entendiam porque liam, porque conheciam a letra, mas não conheciam o Deus da letra. Para conhecê-lo, era necessário buscá-lo de todo o coração. Irmãos, mas esse Deus que se esconde, graças ao Senhor, Ele revelou a nós esse mistério. Ele tirou a venda dos nossos olhos. Aqui em Efésios mesmo, estão com a Bíblia aberta aqui, olha o versículo 17 e o 18 que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O nosso chamamento aqui, irmãos, ele é celestial. A nossa vocação de todos nós, ela é celestial. Fomos chamados para a glória. E também para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Isto é maravilhoso demais. Então, meus queridos irmãos, aqui tem uma palavra aqui que às vezes ela é muito intrigante: o Pai da glória. Mas Deus não é a glória. Então por que ele colocou aqui Pai da glória? O sentido aqui, irmãos, de Pai da glória, o sentido de Pai da glória aqui é que Deus, ele tem planejado uma eterna cena de glória, uma eterna cena de glória no coração do próprio Pai. Então, Deus, ele projetou uma cena de glória em seu próprio coração, uma cena de glória apenas, né? Agora, queridos, e essa cena de glória que o Pai da glória planejou é desde os tempos eternos, desde a fundação do mundo, né? E ela tem o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como o centro desta cena
de glória. Ele tem o Filho como o centro desta cena de glória. Agora, por outro lado, irmãos, uma vez que cremos na obra consumada de Cristo no Calvário, onde Ele nos incluiu na sua morte e ressurreição, nós somos unidos a Cristo. O Pai tem uma cena de glória para o Filho. Nós estamos unidos a Cristo, então podemos dizer que agora a igreja que somos nós, ela foi unida organicamente a esta cena de glória no Filho. Porque, irmãos, a nossa comunhão é de seu Filho Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual foste chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. O Pai tudo depositou no Filho. E o Filho, irmãos, Ele tem feito os seus depósitos na igreja. Toda a cena de glória que o Pai então tem para o Filho, organicamente nós unidos a Cristo, somos um com Ele, então nós podemos participar desta cena de glória de uma forma orgânica. Nós estamos providenciando, com a ajuda do Senhor, um estudo para tratarmos sobre tão somente a glória de Deus. Isso é algo que de fato fascina o nosso coração, porque se fomos chamados para a glória, precisamos saber mais a respeito da sua glória. E é maravilhoso, irmãos, é encantador. O Espírito Santo, ele se alegra quando nós desejamos conhecer a glória. Ele, em sua essência, em sua realidade espiritual, de uma forma tão clara para nós. Mas isso Ele fará os seus depósitos dia a dia em nós, porque nós não suportaríamos, irmãos, todo o desvencilhar da sua glória. Hoje nós não suportaríamos. Hoje recebemos tudo pela fé. Por exemplo, a palavra fala aqui, Colossenses, que na pessoa do Filho de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é de Deus, tudo que é celestial, tudo que diz respeito a este universo, habita no Filho. Irmãos, o Filho habita em nós. Nós recebemos Ele pela fé. Percebe? Então, Deus foi tão sábio que criou a fé. Se Cristo é tudo, Ele é a nossa fé, Ele é o autor da fé. Mas nós não podemos, irmãos, receber o Senhor Jesus em toda a sua plenitude. Como que cabe isso? Tem que ser pela fé. Fé é algo que não dá para sentir. Fé é algo que você crê que possui. E aquilo que você possui vai se concretizar na eternidade. Aquilo que nós possuímos é Cristo. Em Cristo tem um pacote completo. Temos a salvação, temos o senhorio, temos o seu reino, tem tudo que diz respeito a Deus o Pai, a sua eternidade. Está em Cristo. Nós já temos isso, irmãos. São riquezas insondáveis, riquezas profundas que o nosso coração não compreende, a nossa mente não compreende. Temos que receber pela fé. Como, por exemplo, uma vaca come capim verde, dá leite branco. Como é que você vai entender e explicar isso? Nós tomamos o leite pela fé. Percebe? Então, a nossa mente não consegue compreender Deus, e nem queira compreender Deus, que você nunca vai compreender Deus, você vai enlouquecer. E Paulo fala, nós somos loucos por causa de Cristo. A loucura que Paulo tinha em conhecer o Senhor e torná-lo conhecido. Isto é maravilhoso, irmãos. Então, por isso que a reunião da igreja, ela é fundamental, ela não é algo comum, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, olha que interessante, Deus ele é infinito, Ele está em todos os lugares. A terra, céus e mar, diz a palavra, que não consegue contê-lo. E Ele habita em nós pela fé. Pela fé, eu creio, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é santuário, é templo do Espírito de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ele está em nós, Deus, o Pai, está em nós. Então Jesus disse assim lá em João 14, 23, se alguém me ama, guardará, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará,
e viremos para Ele e faremos nele morada. Não apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. As três pessoas da Trindade habitando em nós. E eu falei para vocês que o reunir do povo de Deus, ele não é comum. Tem um texto aqui em 1 João capítulo 4, versículo 12, é um texto tão extraordinário, irmãos, maravilhoso, que vai refletir exatamente essa questão que Ele nos ama, e quando nós nos reunirmos, irmãos, é um momento tão precioso para cada um de nós também. Olha só, 1 João 4, versículo 12. Vou ler o 11 também, lembrando aos irmãos que tudo que Ele pede para nós, Ele nos capacita. Aqui o 11 diz assim: amados, 1 João 4, 11. Se Deus de tal, essa palavra tal ela é indefinida, de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Agora, olha o versículo 12. Esse Deus misterioso é um Deus que se oculta, então por isso que ninguém jamais viu a Ele. 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Irmãos, o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado, mas tem uma condição aqui. Qual é, irmão? Para que este amor seja aperfeiçoado em nós, se amarmos uns aos outros. Irmãos, nós não parecemos aqueles ouriços? Ouriço é aquele bicho cheio de espinhos. Se você relar nele, ele te fura. Irmãos, verdadeiramente nós temos que consultar o nosso coração aos pés do Senhor e perguntar, em primeiro lugar, nós o amamos? Aquele a quem não tem visto a mais, não conhecendo agora, não vendo agora, mas conhecendo, conhecimento pela fé. Irmãos, nós podemos dizer seguramente que nós não conhecemos a Deus de uma forma mais amadurecida. Por quê? Porque nós não amamos os irmãos. Quem ama o Senhor vai amar os irmãos. Quem conhece o Senhor vai conhecer o amor de Deus na vida dos irmãos. Então esse amor tem que ser expresso, tem que ser manifesto, como o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para revelar o Pai. Jesus Cristo veio não apenas trazer Deus para nós, Ele veio revelar o Pai para nós. O Filho é quem revela o Pai. Mais uma vez, aquele texto de João 14, 8 e 9, quando Filipe fez aquela linda pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha que linda a resposta que o Senhor deu para Filipe. Filipe, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. E é claro, irmãos, nós só podemos ver o Pai na face de Cristo, porque Ele que é o nosso caminho, a nossa verdade, Ele que é a nossa vida, e ninguém, diz a Bíblia, vai ao Pai senão por Ele. Então Ele veio trazer a revelação do Pai para nós. Cristo, Jesus Cristo, Ele é a revelação do Pai. Ele veio trazer o Pai para cada um de nós. Então isto é tão profundo, é tão maravilhoso. Aqui, irmãos, em Efésios capítulo 1, versículo 3, olha aqui que interessante. Nós começamos a estudar isso aqui todas as segundas-feiras, né? Efésios. E quando chegou aqui nesse versículo, primeiro capítulo aqui, no versículo 9, então nós decidimos estudar junto com toda a igreja. Mas aqui no versículo 3 tem uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para os irmãos também. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vocês observaram aqui
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Não seria suficiente bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? O Espírito Santo nunca coloca nada aleatoriamente para encher linguiça. Tudo tem um significado. Qual o sentido dessas duas palavrinhas aqui? Bendito Deus e Pai. Por que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o Filho aqui tem esses dois, vamos dizer assim, esses dois títulos. Ele é o Deus de Jesus Cristo, Ele é o Pai de Jesus Cristo. Porque, irmãos, primeiro, como homem, Jesus Cristo, Ele é o Filho perfeito, Ele é o homem perfeito de Deus. Porque na pessoa de Jesus Cristo, em seus ombros, Deus pôde concretizar, realizar, confiar o seu eterno propósito nele. E Ele fez todas as coisas para Deus. Então, vamos colocar aqui. Se Ele era só Deus de Jesus Cristo, e Jesus Cristo não fosse Filho de Deus, então Jesus realizaria tudo e nós ficaríamos de lado. Mas como Ele é o Pai de Jesus Cristo também, por Ele ser o Filho eterno do Pai, Ele pôde nos adotar. Percebe? Então, diante de Deus, Ele é o homem perfeito que realizou todas as coisas, como Deus. Mas Ele também é Filho de Deus o Pai. E porque Ele é Filho, Ele então pôde nos adotar. Vocês compreenderam, irmãos? Diante de Deus, Jesus Cristo, Ele é o Filho perfeito. Ou seja, tudo que Deus tinha para fazer, que Deus não fez em Adão, porque Adão pecou, Ele fez na pessoa do Filho. Tudo que Deus realizou, Ele realizou na pessoa do Filho. E tudo que Deus cumpriu, Ele cumpriu na pessoa do Filho, inclusive o seu eterno propósito. Ele já está trabalhando para isso. Deus, o Pai, então, colocou nos ombros do Filho esse homem perfeito. Então, Ele é o homem perfeito. E Jesus Cristo, Ele também diz aqui, é o Filho amado do Pai, né? Então, Ele cumpriria a vontade de Deus como homem perfeito e como Filho amado diante do Pai, Ele nos adotou, que está aqui logo nos versículos, no versículo 4 e 5. Nos elegeu nele, e que diz assim no versículo 5, nos predestinou para Ele para adoção de filhos. Aqui filhos é huiostesia, filhos maduros do Pai, né? Então Jesus era o filho maduro do Pai, mas nós em Cristo estamos sendo aperfeiçoados, amadurecidos. Isso é tão maravilhoso, irmãos, tão gracioso. Agora, meus queridos irmãos, nós estamos diante de um Pai, de um Deus que se oculta. Vou mostrar para vocês alguns versículos no Antigo Testamento. São inúmeros, irmãos, não dá para a gente ver tudo. Para a gente ganhar tempo, eu quero acrescentar apenas, pelo menos, um que está tão nítido, de alguém que estava sobre o trabalho da cruz, alguém que era filho de Deus desde a fundação do mundo. Lembra de Jó? Jó, Deus o havia escolhido desde a fundação do mundo para ser filho, mas Jó precisava ser restaurado, e muitas coisas de Jó foi impedimento para que ele então conhecesse o Senhor de uma forma clara. Então, para isso, Deus usou a cruz. Cruz fala de sofrimento, cruz fala de disciplina, cruz fala de despojamento do ego, né? Pela cruz nós podemos despojar. Isso também no Novo Testamento fala isso, despojai-vos de tudo isso, porque nós passamos pela cruz já, nós já morremos com Cristo. Então agora um morto pode ser despojado. Nós não podíamos antes, porque aquilo estava impregnado em nós, mas a cruz operou de uma forma tão profunda em nós, que levou tudo aquilo que concerne ao pecado à morte. Então agora é só despojar daquilo, né? E das suas consequências. Por isso que é a salvação da alma. Mas Jó, quando estava sendo tratado pelo Senhor,
Aquele sofrimento de Jó veio mostrar o caminho da cruz na vida de Jó. E Jó começou a ter um desejo pelo Senhor, porque Jó buscava e não encontrava. Enquanto Jó tinha sua família, tudo bem, e eu creio que ele também lia e conhecia o Senhor de ouvir falar, porque ele testemunhou isso lá em Jó 42. Então, muitas vezes a vida para Jó estava boa, ele era um homem muito rico, filhas bonitas, né, a lavoura muito boa, então ele se estagnou, ele era um homem muito justo aos seus próprios olhos. Ia para a praça, os velhos se levantavam, as donzelas, nossa, colocava a mão na boca. Ele havia feito ele era tão justo que ele fez um concerto com seus olhos em não colocar os seus olhos uma donzela. Então isso fez de Jó um homem inchado, como um hipopótamo, aquele homem cheio de si mesmo, né? Jó capítulo 1 vai dizer que ele era o maior do Oriente, um homem muito grande, muito inchado. Então ele era um justão. Quando Jó se passava na rua, gente, aquele lá é um homem de Deus, aquele homem é justo, mais justo. Mas, queridos, ele era um homem muito reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal. Esse era Jó. Mas Deus queria se manifestar a ele, e Deus usou a cruz para tratar com ele. Vamos abrir aqui, irmãos, em Jó capítulo 23, porque Deus se ocultou de Jó. Enquanto Jó não entendeu o trabalho de Deus na vida dele, Deus não podia se revelar a Jó então. Então aqui, queridos, vamos ler aqui o versículo 3, Jó 23, versículo 3. Lembra-se que Deus é um Deus misterioso, um Deus que se oculta, um Deus que se esconde. Irmãos, não existe coisa mais terrível para um filho de Deus quando Deus tira o senso da sua presença de uma pessoa, porque ela está no pecado. Tira o senso da presença dessa pessoa, essa pessoa começa a ter angústia, começa a ter uma ânsia, ter um desgaste emocional terrível. E aqui Jó estava sobre os efeitos da cruz, aqui sobre o tratamento de Deus. Então Jó aqui ele diz o seguinte, versículo 3: se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Deus estava escondido de Jó. O salmista no Salmo 49 diz assim: quando tu ocultas o rosto de mim, eu entro em desespero. Quando Deus vira a sua face, nós nos desesperamos. Lembra quando Cristo recebeu na cruz o meu e seu pecado? Deus meu, por que me desamparaste? Quando o nosso pecado foi colocado sobre Cristo, ele perdeu a face do Pai. Então ele entrou em desespero. Deus meu, por que me desamparaste? Percebe, irmão? Isso é muito sério. Uma pessoa no pecado, ela está desamparada do Pai. Ela tem uma inclinação interior de buscar coisas para satisfazer o vácuo, o vazio que há no seu interior. Então Jó aqui, essa exclamação é de... Ele estava aqui como que desesperado. Se eu soubesse onde eu poderia achar. Muito interessante, né? Aquilo que quando aquele irmão de Pedro, de Cefas, encontrou o Senhor Jesus Cristo, em João 1,45, diz o seguinte, chamou de seu irmão e disse o seguinte, achamos aquele de quem Moisés e os profetas falaram, Jesus. Jesus, ele é o mistério de Deus. E Jó aqui, irmão, ele queria onde o poderia achar. Nós só podemos encontrar o Pai na pessoa do Filho, porque o Pai revelou o Filho e o Filho nos revela o Pai. Estão me compreendendo? E olha aqui os versículos 8 e 9, ainda desse mesmo capítulo. Então ele diz assim, olha: eis que, se me adianto, ali não está. Onde está Deus?
como quando Jesus estava ali crucificado, aqueles que transitavam ali diante da cruz: ó tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedifica, destrói o santuário e reedifica em 3 dias, desce da cruz e creremos em ti. Onde é que está o teu Deus? Onde é que está o Deus que você chama de Pai? O Deus que Jesus chamava de Pai, que eles não enxergavam, onde que ele estava, irmão? Estava ali, na vergonha, na tristeza, no desamparo de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando a nós as nossas transgressões. Isto é maravilhoso demais para o nosso coração. Então, eis que me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Imagina o desespero de Jó aqui, irmão. E o 9: se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Querido, e Jó, ele conhecia a Bíblia, porque olha o versículo 12: do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. O que adianta você conhecer a palavra, reter a palavra e não conhecer o Deus da palavra? Ter letra? Então o Senhor vai trabalhar, operando a cruz profundamente, para que nós chegamos ao fim de nós mesmos, para que a gente possa contemplar o Senhor. É quando nós chegamos ao fim de nós mesmos, é que Ele vai operar em nós. Enquanto tem algo de nós, irmãos, Ele não vai nos usar. Lembra de Moisés? Moisés escreveu o Salmo 90, versículo 10, a duração da nossa vida sobe até 70 anos. E quando Moisés tinha 80 anos, Deus o chamou: Moisés, vai libertar o meu povo. Quem sou eu, Senhor? Moisés, eu serei contigo. Você não é ninguém, você é uma lepra. Põe a mão no teu peito. Colocou a mão no peito, tirou, leprosa. Põe de novo. A lepra é você, Moisés. Agora, coloca a mão no teu peito e tira. Branca como um bumbum de bebê. Isso é eu em você. Você vai em meu nome. Eu serei contigo. Você será simplesmente o meu instrumento. Vou libertar meu povo. Senhor, por que tu vai libertar aquele povo? O gemido deles tem chegado até mim. Eu tenho ouvido o gemido daquele povo. Vá lá então, Moisés, para libertar o meu povo. Como é que Moisés se considerava ali, irmãos? Se ele disse que a vida de todos nós é 70 anos, ele estava com 80, ele se considerava então um homem morto. Tem jeito, estou morto, Senhor, eu? 40 anos pastoreando ovelhas, ele não sabia nem falar. E lá em Atos capítulo 7, Estevão vai dizer que ele, Moisés, era poderoso em obras e em palavras. Quando ele estava lá no Egito, aprendeu a ciência dos egípcios, mas agora ele estava totalmente vazio de si mesmo, então Deus poderia usá-lo. Ah, irmãos, como nós precisamos que a cruz opere profundamente em nosso interior, para que o que seja visto seja Cristo em nós. E temos uma inclinação tão somente para Ele, meus queridos irmãos. Nosso Senhor é tão maravilhoso. Então, este Deus que se oculta, esse Deus que é misterioso, o grande desejo dEle é se revelar a nós. O grande desejo dEle, irmãos, é se manifestar a nós. E essa manifestação, ela acontecerá, abra comigo por favor em João, capítulo 1, versículo 18. João 1, verso 18. Olha aqui, irmãos, o Filho é a revelação do Pai, ou seja, Cristo veio revelar o Pai para mim e para você. Olha só o versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Sempre vai encontrar essas expressões em toda a Bíblia. Ninguém jamais viu a Deus. Mas aqui, irmãos, em João 1,18, ela é muito especial para nós. Porque esse ninguém jamais viu a Deus, agora diz assim,
o Deus unigênito, Cristo não é apenas Filho, está mostrando que Ele é Deus único, o Deus unigerado, único gerado pelo Pai. Cristo não foi criado, Ele foi gerado pelo Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Irmãos, já foi revelado para nós o Pai. Então, graças ao Senhor por isso, irmãos. E aquela palavra lá, vocês se lembram? Comentávamos aqui domingo passado, de Mateus capítulo 11, versículo de 25 até o 27, que Jesus disse assim: ó Deus, graças te dou porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. O que Deus ocultou dos sábios e entendidos? Tudo aquilo que Cristo aí fez. E as revelou aos seus pequeninos. Assim, Pai, foi do teu agrado. A palavra agrado ali é a mesma lá de Efésios 1:9, bom prazer. É a mesma palavrinha, bom prazer. Então, o Pai tem prazer em se revelar a nós no Filho. Que lindo saber que o prazer de Deus, o Pai, é se revelar a nós, é que nós o conheçamos. Então, quando esse Deus que é misterioso, Ele começou a abrir a sua boca, então nós podemos conhecê-lo. Temos as Escrituras, o coração do Pai aberto. E aqui, irmãos, nós podemos aprofundar muito, mas muito mesmo, se formos dedicados ao Senhor. A revelação da palavra, a revelação do Pai, do Espírito da palavra, do Espírito que Ele fez habitar em nós. Ele deseja, Ele quer se revelar, mas o problema é que Ele encontra em nossos corações negligência. Não temos compromisso em conhecer o Senhor. Nós queremos as bênçãos dEle. O que Ele pode dar para nós? Ele já nos deu tudo, irmãos. Ele compartilhou conosco a glória, a Ele mesmo. Irmãos, um dia nós vamos entender isso, se nós não, nessa terra, nós não vamos entender se nós não buscarmos isso aos pés do Senhor. Mas se nós não entendermos isso aqui, lá você vai perceber e vai sentir vergonha de tanto tempo perdido que você deveria conhecer o Senhor e você procrastinou, e você não avançou. Vai ser tão triste para nós, irmãos. Então, falei domingo passado, falo novamente hoje, não perca tempo perdendo tempo. Procure conhecer o Senhor, pela palavra, pela intimidade com Ele. Não busque as coisas dEle, busque a Ele em primeiro lugar. E, irmãos, você vai se deliciar quando Ele começar a revelar, mas para isso tem que estar claro no seu coração um profundo desejo por Ele. A vida eterna é esta, João 17,3, que te conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Ele nos deu a vida para conhecermos a vida. Isso é profundo demais, maravilhoso demais. Então, queridos, Deus, Ele planejou dar uma visão de toda a maravilha do seu plano secreto para cada um de nós, para os filhos dos homens. E o segredo é simplesmente este: Cristo dentro de vocês, que é a esperança da glória. Cristo dentro de nós, a esperança da glória, é Cristo trazendo consigo a esperança de todas as coisas gloriosas por vir. Isso é maravilhoso. Então, foi Deus quem quis dar a conhecer. Não partiu de nós, partiu do Pai. Tem um texto aqui, irmãos, Colossenses, capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 26 e 27. Maravilhoso, que vai mostrar que Ele, versículo 26, esse mistério que é o seu Filho, que Ele quis dar a conhecer. Colossenses 1, versículo 26. Então, o verso 26 diz assim, ele vai falar primeiro do mistério aqui. Olha, o mistério que estivera, graças ao Senhor, que já esteve oculto
do século e das gerações. Irmãos, esse mistério que estava oculto dos séculos passados, das gerações passadas, agora, todavia, se manifestou. A palavra aqui manifestou foi revelado, se revelou aos seus santos. Irmãos, nós não somos crentes evangélicos, crentes em Cristo sim, mas somos santos em Cristo Jesus. O mundo, Satanás usa as pessoas do mundo e diz o seguinte: não tem ninguém santo. Eu já vi muitos aí, filhos de Deus, dizendo o seguinte: eu sou filho de Deus, mas eu não sou santo. Se é filho de Deus, é santo sim, Senhor, porque a Bíblia diz, e eu fico com o prisma de Deus sobre a minha pessoa. Percebe? Agora, olha o 27. O mistério que estiver oculto. Olha o 27. Aos quais, aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, entre nós, irmãos, não apenas judeus, entre nós gentios. Isto é, Cristo dentro de vocês, a esperança da glória. Está vendo aqui, irmãos? Isso é muito lindo, é maravilhoso demais. Se Deus não quisesse dar a conhecer, nós nunca iríamos conhecer. Deus sabe guardar segredo. Ele guardou este segredo, sabe até quando? Até a plenitude dos tempos. E quando chegou a plenitude dos tempos, abra comigo lá, irmãos, em Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1. Gálatas 4, perdão, Gálatas 4, diz assim, olha o mistério sendo revelado aqui para nós, irmãos, é na plenitude, é no tempo do Pai, na plenitude do tempo, versículo 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, porque Ele não é só Deus, Ele não é apenas Deus de Jesus Cristo, Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso, e porque, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele não é Deus de Jesus Cristo, Ele é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Filho, no Filho Ele pôde então nos adotar como filhos amados do Pai. E o versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, glorificado, que clama, Abba, Pai. Então, irmão, graças ao Senhor que Ele habitando em nós, o Filho, o mistério revelado, o mistério de Deus é Cristo, Ele é quem nos impulsiona a orar ao Pai, porque é o Filho que clama, o Filho que tem comunhão com o Pai, e Ele nos inseriu neste propósito do Pai, percebe? Isso é maravilhoso demais. Todas as vezes que você tem um profundo desejo de orar, é o Filho que está clamando no seu interior, orar ao Pai, entende, irmãos? E você pode falar para o Espírito, Espírito, eu quero conhecer o Pai, eu quero conhecer o Filho que habita em mim, quero conhecer a Ti mesmo, Espírito, comunhão com o Espírito. Irmãos, a palavra de Deus, ela fará um significado tão magnífico para aqueles que buscam esta intimidade com o Pai, sabedoria. Tiago fala assim, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, queridos, todo homem no pecado, ele está em trevas absoluta. Não tem como se chegar a Deus, não tem como conhecer o Senhor. Agora, o ponto de partida não é em nós, é sempre Deus. Deus, ou seja, Deus se manifestando, se revelando em nosso espírito. Nosso espírito é aquela faculdade que já nasceu morta em nós.
né? Nós somos espírito, alma e corpo, mas o espírito do homem, sem ser regenerado, está morto. Ele precisa de ouvir o evangelho da graça e crer, né? Pela graça, então o Espírito Santo vai vir para o seu espírito e trazer vida, aquela vida zoe de Deus no nosso espírito, nos vivificando, nos tornando agora filhos de Deus em Cristo Jesus, porque vai haver uma testificação. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então todo filho de Deus sabe que é filho de Deus. O crente religioso é um iludido. Nós estamos na bênção, irmão. Vamos buscar a Deus, buscar o poder de Deus. Que coisa mais absurda. Vai buscar visões, vai buscar ver anjo, vai buscar ver um monte de coisas, mas não vai querer buscar o Senhor. Espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o Senhor, né? Então, o espírito morto numa pessoa faz dela ignorante, faz dela não vai ter condições de compreender nada, porque o espírito nela está morto, né? Mas tem uma coisa interessante, irmãos. Lembra quando Deus disse lá no início, em Gênesis 1, disse Deus: haja luz, e houve luz. Você sabe como é que Paulo interpreta essa questão de desvendar o mistério? Ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, está aí pertinho, 2 Coríntios 4, versículo 6, olha que lindo aqui, irmão, que coisa preciosa. Diz assim, olha só, 2 Coríntios 4, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, haja luz e houve luz, lembra? Lá em Gênesis 1, versículo 1, agora aqui, irmãos, olha, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que coisa linda, irmão. Então nós podemos agora contemplar o Pai na face de Cristo. Tem uma linda alusão disto lá no Antigo Testamento, quero compartilhar com vocês também. Abra em Êxodo, capítulo 33, Êxodo, capítulo 33, aqui, porque Moisés, irmãos, ele fez uma oração ao Pai tão maravilhosa, tão profunda, uma oração assim que nós deveríamos aprender essa oração. Olha só, primeiro aqui o versículo, Êxodo 33, verso 18, a Bíblia diz, Êxodo 33, verso 18, olha aqui que o Moisés, ele estava caminhando com o Senhor, o que ele pediu para Deus aqui? 33, verso 18 de Êxodo, então ele me disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Senhor, eu sei que tu és a glória, então me mostra-me a tua glória, eu quero te ver, Senhor, mostra-me a tua glória. Muito bem, como é que Deus respondeu para Moisés? Ele respondeu o seguinte, esse aqui é um pedido, irmãos, que mexe, arrebata o coração do pai. A noiva, aliás, o filho ama ouvir a voz da noiva. A nossa voz, quando oramos ao Pai, arrebata o coração do Pai. Quando dirigimos as nossas orações ao Pai, é que nós não vemos de lá para cá. Deus é infinito, dele é amor. Imagina você falando com o próprio amor. Pai, em nome de teu Filho Jesus. Irmão, se a gente pudesse, se Ele nos desse um vislumbre, um pequeno vislumbre de como Ele tem olhado para nós, com todo o seu amor, com toda a sua glória. Moisés pediu, mostra-nos a tua glória. Então isso aqui, irmãos, arrebata o coração do Pai. O Pai, Ele não se contém. Não era tempo do Pai se revelar aqui, não era tempo, mas mostra-me, eu quero conhecer a tua glória, Senhor. Então Ele disse assim, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor,
E aí ele diz assim no versículo 20, e acrescentou: não me poderás ver a face. Por que que ele diz para Moisés: você não pode ver a minha face, Moisés? Porque nós só podemos ver a face do Pai na face do Filho. Quem vê a mim vê o Pai. Lembra? Então, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui, olha a maneira que ele vai se revelar para nós. Eis aqui um lugar junto a mim. Esse junto a mim é João 1,18. O Filho que está no seio do Pai. Irmão, entenda isso, irmão, por favor. Eis um lugar junto a mim. Tem alguém aqui, é um lugar onde vocês vão habitar. E é nele que eu darei toda a minha revelação. Olha o Pai abrindo o coração, parece que ele queria revelar o segredo aqui, oculto, mas ele guardou esse segredo, irmão, e nós sabemos hoje. Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, sobre a rocha. Irmão, que coisa mais linda, mais preciosa, temos que apreciar isso, irmão. Olha os arranjos do Pai, para que respondesse a oração de Moisés. Moisés não pediu coisas, pediu a ele, a glória dele. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda. O que é fenda? Num buraco, numa fenda da penha. Irmãos, como que nós podemos contemplar o Pai? Aqui está falando, essa rocha tinha uma fenda. Que fenda que é essa? Lembra quando aqueles soldados furaram o lado de Cristo lá na cruz? Ah, irmão, que coisa linda. Ali saiu água e sangue. Água e sangue. Sangue fala de remissão. E a água, vocês se lembram? Fala de purificação. Purificação. Água e sangue. Aquela fenda da rocha. A nossa rocha é Cristo. Ele é a nossa rocha. Então, tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda, num buraco da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Porque nós só podemos ver a face do Pai na face de Cristo. Que coisa linda, irmãos. E aqui depois, irmãos, vocês leiam o capítulo 34, vocês vão se enriquecer e se regozijar, se gloriar. Ah, irmãos, eu tenho assim, não dá uma vontade de pular logo no colo do nosso Pai Celestial? Pular para o colo do Pai? Como está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Como é que vai ser lá na glória, irmãos? Nós vamos estar brincando no colo do nosso Pai. Que tamanho que é o nosso Pai Celestial? Ele é infinito. Se você vê a Terra, segundo aí parece na internet, você vê lá a imagem do universo, todas as suas galáxias, você vê a Terra lá quase que imperceptível. E todo esse universo está nas mãos do Senhor. E na Terra, aqui nem quase que dá para ver, está eu e você, nós estamos aqui na Terra, tão pequenininha, tão pequena, tão minúscula, mas Deus está nos contemplando. Ele habita em nós, Ele decidiu vir habitar em nós. Irmãos, e quando formos para a glória, como é que nós podemos contemplar a face do Pai? Claro que é em Cristo, mas, irmãos, abra lá em Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, veja aqui se nós não vamos estar ali no colo do Pai. Diz assim, o versículo 20 e 21, mas o 21 é interessante. Não, vamos ver aqui o 21. Essa palavra aqui, irmãos, vencedor, é aquele que é maduro, é aquele que conquista, o conquistador. Apocalipse 3, 21 diz assim a palavra: ao vencedor, Jesus está dizendo aqui, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Onde é que o filho está? No seio do Pai. Irmãos,
dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A ideia aqui, irmãos, pesquise depois no original, a ideia é de você ficar pulando no colo do teu Pai, onde Cristo está. Que coisa maravilhosa, contemplar a face do Pai. E aqui em Apocalipse capítulo 22, veja aqui, qual que é o nosso serviço lá, irmãos? Adoração. Todo o serviço do Filho de Deus aqui na face da terra é um serviço de adoração. Disse assim, no versículo 3, Apocalipse 22, verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição, claro, aqui na Nova Jerusalém, onde nós vamos estar para sempre com o Senhor. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E agora nós aqui, os seus servos o servirão. Servir aqui é adorar, adoração. O nosso serviço aqui, tudo aquilo que nós fizermos servindo o Senhor, é adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Agora, versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Está vendo, irmãos, que coisa mais linda aqui? Poder contemplar a face daquele que é o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. Que maravilha é isso, irmãos? Então, Deus quem disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação da glória de Deus, para que a glória de Deus, a pessoa de Deus fosse iluminada, mas na face de Cristo. Então vamos entrar nessas realidades espirituais. Então é isso que Paulo chama de desvendar o mistério da sua vontade. Não é até onde eu posso compreender, irmãos, isso aqui é revelação espiritual, porque nós nunca vamos compreender se Ele não se revelar a nós. Nós estudamos a Bíblia, claro, para ter conhecimento sim, mas busque a revelação do Pai, do Filho, do Espírito na palavra, senão a nossa mente vai estar cheia de letras e não da realidade. Nós somos chamados para a realidade, para viver uma vida de união com Ele, unidos a Cristo, organicamente, né? E uns aos outros. Então, queridos, agora, o homem natural, ele não vai entender isso, ele não vai compreender, mas de jeito nenhum. A palavra fala que o homem natural, 1 Coríntios 2,14, ele não entende, ele não aceita, ele não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura, elas se discernem espiritualmente. Lembra lá em Gênesis capítulo 6, não lembro lá, é Gênesis capítulo 6, que Deus disse assim, o meu Espírito não agirá, não atuará para sempre no homem, porque este é carnal. Porque o homem sendo carnal, ele não responde aos anseios do Senhor. Então como que Deus vai confiar o seu Espírito naqueles que não respondem ao Senhor? Ele não vai confiar. Então a história sempre se repete. A história da humanidade não é diferente, porque o ser humano tem a mesma matéria-prima, veio do pó vai tornar, as inclinações são as mais piores possíveis, não tem como, irmãos. Então, vamos dar uma olhada lá em Gênesis capítulo 6, verso 3. Gênesis 6, verso 3. Diz assim a palavra. Bom, nós já estamos encerrando já, ficar muita coisa para trás. Vamos tratar no próximo domingo, se Deus quiser. Diz assim, Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Muito bem. O Espírito de Deus não pode agir num homem, numa mulher que não responda a Ele, que de fato é carnal. Por isso que o homem natural, o homem carnal, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele quer, de alguma maneira, sentir alguma coisa. O corpo arrepiar, ele tem que ter assim um despertamento
almático, o louvor tem que ser estridente, tem que pular e dar glória. E todo mundo fala, nossa, a igreja é muito avivada. Às vezes é uma igreja inchada e almática, não conhece o Senhor. Depois, irmãos, eu tive muita experiência, já preguei em diversos lugares onde o louvor era um estrépito terrível, e Amós diz assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, eles não me dão nenhum prazer, porque depois fica lá 5, 6 cânticos de louvor, 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 e bate palma, e senta, levanta e tal, etc. Quando a palavra de Deus ela é aberta, as pessoas estão cansadas, exaustas, não querem ouvir a palavra. Entende, irmãos? Então, o Senhor não se agrada disso. Um culto ao Senhor é adoração, é cantar a palavra, sem muito estrépito, senão depois nós vamos ouvir a voz dEle, depois vai ter cansaço, e o Pai quer que nós o conheçamos, né? E então o homem natural ele não aceita, ele quer fazer algo que seja do seu agrado, e a carne, irmãos, tem muitas coisas como agradá-la, principalmente naquilo que se diz respeito à igreja evangélica, avivadas. O avivamento real e verdadeiro que vem de Deus é pelo Espírito da palavra e na palavra. Sem a palavra de Deus não tem como haver avivamento. Nós estávamos pregando esse tempo atrás, segunda próxima passada, na casa de um irmão aí, tinha muitas pessoas ali evangélicas. Quando eu citei o livro de Gálatas, para muitas pessoas ali demorou quase que um século para encontrar Gálatas. Terrível, irmãos, que tristeza. Evangélicos, mais de 15 anos, mais de 20 anos, e não sabem nem manejar a palavra de Deus. Isso é muito triste, irmãos. Mas outras coisas sabem fazer muito bem. Não estou julgando ninguém, irmãos, nem condenando, isso não cabe a nós. Mas eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que não sabem nem manusear a Bíblia e que estão aí na igreja 20, 30 anos. Não conhece o Senhor, irmãos. Conhece de ouvir falar. Mas, agora abra lá, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 3. Deixa eu ler alguns versículos aqui, para a gente compreender esse contexto lá de Gênesis capítulo 6. Diz assim... O versículo 18, 1 Pedro 3, verso 18, ele é muito interessante, nós temos citado esse versículo aqui muitas vezes, que diz assim, olha, vamos ler a partir do 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aqui é o Espírito Santo, vivificado no Espírito Santo, no Espírito de Cristo. Verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui, irmãos, existem muitas pessoas que falam que Jesus foi lá no inferno e pregou para eles. Não é isso que ele está dizendo. Porque as pessoas interpretam a Bíblia assim, não, Jesus foi lá no inferno e pregou para eles. E tem muitos teólogos e doutores em teologia, por falta de revelação, também anunciam isto. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão aqui, irmãos, é os antediluvianos. Diluviano. Aí ele vai dizer no versículo 20, explicando, os quais, noutro tempo, foram desobedientes. Esses que naquele tempo eram desobedientes, Cristo pregou para eles. Como que Jesus pregou para eles? Como que Jesus prega para uma pessoa hoje? Usando você e a mim. A palavra fala, irmãos, aqui em 2 Pedro, que Noé foi o pregador da justiça. Então, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu não vou ter tempo para entrar em detalhes aqui, mas um dia nós vamos tratar desses 4 versículos especificamente, para desvendar o que tem por detrás de tudo isso aqui. Comparar lá com Gênesis 6. O contexto lá é Gênesis 6, né? Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos
através da água. Percebe? Então não foi muita gente. Mas aqui, esses espíritos em prisão eram aqueles antediluvianos. Igual hoje nós temos e vemos muitos pregadores que verdadeiramente, irmãos, aliás, muitos pecadores que verdadeiramente estão aprisionados nas cadeias invisíveis de Satanás para cumprir a sua vontade. 2 Timóteo 2,26 vai mostrar exatamente isso, que eles estão presos nos laços do diabo, em uns laços invisíveis para cumprir a vontade do diabo. Então a pessoa fala assim, nós temos livre arbítrio. Onde é que está escrito isso? Qual o único versículo do Novo Testamento que fala que você tem livre arbítrio? Fala que nós somos escravos ou de Cristo ou do pecado. Aqueles que são escravos do pecado são livres? Só pecam. Então eles não são livres. Mas eu faço o que eu quero. Se eu quiser subir lá acima daquele prédio ali e pular lá de cima, eu não sou livre? Não é livre. Você está sendo impulsionado por uma vontade superior à sua, que é o diabo. Vamos lá, o último texto, nós vamos encerrar por aqui, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 2, citei aqui, mas eu quero que os irmãos leiam, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26. O único casal que tinha livre-arbítrio, que pisou nessa terra, chama-se Adão e Eva, quando Deus diz para eles, de todas as árvores podereis comer livremente. Mas depois que o pecado entrou no mundo, Jesus disse assim em João 8, quem comete pecado é escravo do pecado, e se é escravo, não tem livre-arbítrio. E aqui eu vou mostrar por que não tem livre-arbítrio. Quando faz aquilo que quer, aquilo que acha melhor, você é escravo, escrava de Satanás. Versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, agora presta atenção no verso 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade, a vontade do diabo, não a vontade própria. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo por amor a Cristo dele. Meus irmãos, que coisa linda é isto. Então, irmãos, esse Deus, que é o Deus misterioso, ele se revelou na pessoa de Cristo, para cada um de nós. Ele veio, se fez carne, fez uma obra, foi para a glória e voltou para contar como é que foi. E nos deu a revelação bendita da palavra, para nós crermos que nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, domingo que vem nós vamos voltar sobre esse assunto da revelação desse mistério aqui, ver coisas bem mais profundas, adentrar mais no coração do Pai. Se somos filhos, irmãos, então, a palavra fala em Romanos 5,2, por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai. Deus é Espírito. E a palavra fala que o Espírito de Deus perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E o Espírito habita em nós. Amém. Vamos orar. Nosso Pai, graças te damos, porque Tu és um Pai tão maravilhoso, e este é um dos Teus nomes maravilhoso. Pai, quem somos nós para que o Senhor traga tanta revelação para o nosso coração? Pai, nós éramos Teus inimigos, mas sempre Tu nos teve como os amados de Ti. Teu coração amoroso, Pai, fez com que Tu enviaste Teu Filho Jesus Cristo a este mundo para cumprir tudo por nós, para ir para a cruz, para sofrer, para que ali em Cristo Tu julgaste o nosso pecado em Cristo e nos desse uma libertação plena do pecado.
E podemos dizer hoje, ó Pai, diante de Ti, dos principados e potestades, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Graças te damos, Pai. Frutifica a Tua palavra. E em Cristo nós oramos. Amém.